Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Na sua última porção, Mateus capítulo 5, na sua última porção, mesmo sentados, mas atentos à palavra do Senhor. Versículo 43 ao 48 diz assim: do amor ao próximo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Palavra do Senhor. Amém. Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é preciosa, é como espada de dois gumes, que penetra e faz separação entre juntas e medulas, porque ela nos toca na profundidade do nosso ser, ela penetra no nosso coração, na nossa mente, e nos mostra, na verdade, quem nós somos, e nos faz ver que nós precisamos ser transformados pela tua graça. Oh Deus, nos ajude a entender a tua palavra e, acima de tudo, praticar. Nos dá coragem para praticarmos a tua palavra. É a nossa oração de gratidão, suplicando a tua bênção ao Espírito Santo. No teu nome, Jesus, nosso querido bom pastor. Amém. É um texto bastante clássico do Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele é o mais famoso, dos sermões, dentre todos os sermões. Ele é uma afirmação clássica da ética do reino de Deus. Se a gente quer saber como é que é o reino de Deus a partir do Evangelho de Jesus Cristo, é só a gente meditar com detença, com cuidado, em Mateus 5, 6 e 7. Que é todo o sermão, o chamado Sermão do Monte ou da Montanha. É uma mensagem a todos os crentes, não só a liderança. Alguns estudos dizem que foi um sermão de Jesus para os seus discípulos, mas a gente percebe que o Evangelho, toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, é para todos os crentes. É buscando tocar os corações. Segundo Lutero, tem como objetivo esse salmo levar ao arrependimento os crentes. É uma mudança. Eu acho que eu entendo Lutero, porque quando nós lemos o primeiro verso, 43, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A gente vê isso nas religiões, especialmente as mais radicais, que o inimigo, aquele que não professa a minha fé, é um inimigo. E por séculos, que até hoje repercute algumas vozes que dizem que matar o infiel não é crime, é passagem livre direto para o paraíso. Isso é muito dito desde a Idade Média pelos muçulmanos. Jesus aqui se preocupa mais com a conduta. Aliás, ele não se preocupa muito com a conduta, mas com a exposição mental e espiritual, com a prática da igreja.
Porque ele está falando aqui, ele critica várias vezes os publicanos. E ele fala dos gentios que fazem muitas coisas e não pode ser igual a eles. Então é uma mudança de paradigma, mudança de postura. Então eu tenho que amar o inimigo, não odiar. Fazer o bem e não o mal ao inimigo. Mas hoje eu queria refletir um pouquinho mais sobre isso, sobre outro viés, sobre a nossa segurança. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Isso é uma coisa que permeia a mente do homem, especialmente do homem, é o fator segurança. Isso diz respeito mais do homem do que a mulher, enquanto compreensão do ser humano, o macho, o homem. Porque Deus fez o homem e a mulher. Cada um tem uma disposição física e mental na sociedade. É a completude de um com o outro. Então ninguém é diferente sem um sentido. A diferença é para se unir, para ter a completude e sermos bem-aventurados assim, ou seja, felizes. Então a mulher não tem que querer fazer tudo e pensar como o homem, e o homem fazer tudo e pensar como a mulher. Isso é a disparidade do pecado que tem entrado na vida humana e arrebentado as sociedades. Hoje se pensa que a mulher pode tudo e que o homem pode tudo, inclusive ser mulher e a mulher ser homem. É uma coisa assim maluca. Na verdade é o reverso daquilo que a palavra de Deus, o próprio Deus, tem dito desde o início. Ele criou macho e fêmea, que fora disso é procedência maligna. Simples assim. E se alguém tiver alguma dificuldade, vai falar com Deus, a palavra dele. Eu simplesmente creio nessa palavra, entrou no meu coração e eu creio como verdade e vida. Essa palavra produz vida e vida abundante, não qualquer vida. Não uma vida segmentada, particularizada, mas vida abundante, plena. E aí, se o homem e a mulher querem ser felizes de fato, tem que olhar para a palavra de Deus e obedecê-la na integralidade. Só assim vai ter a possibilidade de ter vida, paz, alegria, felicidade e, acima de tudo, a salvação. É sobre isso. Não temos que ficar discutindo os pormenores dos pensamentos humanos, fora daquilo que a palavra já nos diz. Isso é de procedência, às vezes, maligna. Algumas conversas entram pelo campo da espiritualidade demoníaca. E o crente, ele precisa ser sábio. Ele não pode nunca sair do prisma daquilo que a palavra de Deus nos conduz. É por isso que o Senhor vem aqui e quebra os paradigmas. Olha, a religião fala para você odiar o seu inimigo, mas eu porém vos digo: ame o teu próximo, ame o seu inimigo, faça diferente. Abençoe aqueles que às vezes estão te amaldiçoando, que você vai trazer para você muitas bênçãos. Há muito tempo vejo o Sermão do Monte como o melhor sermão de todos. Já disse. Não pode haver melhor, porque ele foi ensinado pelo próprio Jesus. Foi ele que pregou, o próprio Deus falando, orientando a sua igreja. E nós pudemos, ao longo da nossa caminhada teológica, ver que o Sermão do Monte, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, ele é uma versão da prática dos 10 mandamentos. Nós temos muita dificuldade em cumprir os mandamentos. Tanto é que Jesus resumiu os 10 em 2, amar Deus e o próximo. Ou seja, o próximo está no nosso caminho, porque ele é o próximo, nós somos o próximo de alguém. Então é o próprio Jesus nos ensinando. Ele nos ensina como viver e também como não viver. Esse sermão nos ensina o que fazer e o que não fazer. Ele fala que é a ética do reino de Deus, esse sermão do monte. Se quer saber como é que eu devo proceder na minha vida, é só olhar para a palavra de Deus, especialmente para esse sermão. Jesus está conversando conosco assim, naquele atendimento quase que pessoal. Que momento maravilhoso foi
esse de que Jesus estava ali conversando com as pessoas. Parece que essas palavras vão tocando as vidas, transformando os corações. Quando Jesus vai falando, ele vai resgatando, ele vai purificando, vai direcionando, trazendo sentido a tanta coisa na vida das pessoas, trazendo sentido à religião das pessoas, inclusive. Com certeza as pessoas vão falar assim: puxa vida, isso faz sentido. Isso muda a minha perspectiva de encarar a vida. As palavras de Jesus, ela muda a nossa perspectiva. Às vezes as pessoas se sentem perdidas porque elas se afastam do Espírito Santo de Deus. E aí nós nos perdemos. E é bem isso. O mundo jaz do maligno, que está em trevas, porque ela se afastou da luz. Se afastou da luz, está em trevas. E nós, mesmo nós, igreja, enquanto crentes, não podemos nos afastar nunca da palavra de Deus em todos os aspectos da vida humana. Em todos os aspectos. Jesus, enquanto ele prega, ele vai nos tocando, nos purificando, nos falando, nos limpando, nos perdoando. Ele está conversando com o meu espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que me conhece na profundidade. E ele vai me transformando ali, vai alegrando o meu coração, porque ele vai encontrando guarida no meu coração e vai me limpando das minhas mazelas, vai me trazendo esperança e pensando que eu sou diferente, porque Deus quer que eu seja diferente. Ele quer que eu seja resgatado enquanto ser humano, ele quer restaurar em mim a imagem e semelhança dele, ele quer fazer de mim uma pessoa idônea, amada por ele. Uma pessoa forte, vibrante, corajosa. Uma pessoa que enfrenta as dificuldades com tranquilidade, com galhardia, com valores, com maestria. A luta está difícil, mas quando a gente caminha com o Senhor, Ele nos resgata a confiança. Já o inimigo não, ele quer que nós caiamos por terra, ficamos rastejando e percamos essa dignidade humana. E a palavra de Deus vem nesse salmo, nesse sermão do monte, para nos falar, apontar a ética. E é uma coisa muito importante nós termos ética na nossa vida. A ética é uma questão de regras, um conjunto de regras e valores da vida humana, que nos faz pensar enquanto humanos, respeitando as leis, as normas, aquilo que é a convenção. É ético. Aquilo que traz dignidade, aquilo que traz respeito. É justamente isso. O Senhor quer que nós sejamos respeitados. Por isso Ele nos respeita e prega aqui a sua palavra, resgatando a nossa dignidade. O reino de Deus é para restaurar o ser humano, o homem e a mulher, a criança, o jovem, o adolescente. Ele quer restaurar a todos. Ele começa a trabalhar com todos. Deixe as crianças virem após mim, até mim, porque delas é o reino dos céus. E ele restaura a mulher, preconceito com a mulher enferma, ele cura. E as pessoas querem matar a mulher pecadora, eles dizem: não mate, quem tem pecado tem a primeira pedra. Então ele vem restaurando a dignidade das pessoas que estão sendo oprimidas. O Evangelho vem para isso, para fortalecer a nossa vida, a nossa humanidade. Mas infelizmente, a palavra de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, ela vem e vai nos tocando, e vai conversando conosco. Mas nem todo mundo vai entendendo, vai abrindo seu coração. Porque a palavra de Deus, ela também vai tentando, vai expulsando coisas ruins, coisas erradas, porque é ética. Aquilo que não é ético da raça humana, aquilo que é ético do reino de Deus, não é reino de Deus, vai ser expurgado. E aí às vezes nós queremos manter em nossa vida, em nossa mente e coração aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu privilegio como a minha verdade. E aí, desculpe Jesus, mas isso eu não vou abrir mão. E aí entramos aqui no ceticismo, no cinismo. Duas correntes filosóficas daquele período já circulavam no primeiro século, aliás, bem antes
terceiro, quarto séculos antes de Cristo, essa filosofia já permeava os bastidores do profetismo. Não é à toa que Isaías, Jeremias, Esdras e outros pregavam contra, cuidado com a influência desses povos, os gregos, cuidado que eles estão entrando entre nós, especialmente na exposição do Império Macedônico com Alexandre o Grande, e eles vêm influenciando com a sua cultura, com religião, modo de pensar e agir, e vão influenciando vocês, vai mudando a mentalidade até nas mínimas relações humanas do povo de Deus. E os profetas falam, cuidado com a influência. Eu lembro já do Salmo 1, que é a entrada, a introdução aos Salmos, que é a preocupação do Espírito Santo de Deus pelo Império Assírio que está invadindo e influenciando todo o povo de Deus. Por isso que o Senhor fala assim, feliz é o homem, a mulher que faz isso, não aquilo. Dirigindo essa sociedade, o seu povo, é a ética de Deus, ou seja, isso não é novidade. O Senhor sempre privilegiou pela sua ética, pelo aquilo que compõe a minha dignidade, a nossa dignidade. Restauração da imagem e semelhança que Ele colocou lá no Éden. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nós temos o sopro de Deus. Só que ao longo da vida o homem vai se perdendo e vai se corrompendo, vai perdendo essa dignidade. E aí vem, muitos se tornam céticos, cínicos, e vão não acreditando muito, e achando que isso não é para mim, que não é bem assim, vai discutindo. E é por isso que Paulo depois vai encontrar os de Apolo, de Cefas, as pessoas com várias vertentes dessa pregação, desse evangelho, que nós vamos mutando na nossa mente por conta da nossa humanidade pecadora, pervertida. Queremos mudar o evangelho. E infelizmente nós vemos que muitas igrejas mais sérias estão se esvaziando por conta disso, porque essa doutrina às vezes requer um pouco mais de compromisso do seu povo. As pessoas querem prazeres, querem ilusões, e aqueles que não oferecem isso estão perdendo o público. Mas o Senhor não se preocupa com isso. Pedro, se quer ir embora, está te incomodando, pode ir embora também. Porque Pedro se preocupou com o povo que estava indo embora durante o sermão de Jesus. Nós nos preocupamos com os números. Nós podemos ficar tristes, sim, porque são pessoas que estão no descaminho. Às vezes é só religião, às vezes é só religiosidade, só festa, paredes pretas, luzes, uma mensagem que agrada a todos. Aí eu venho para o sermão de Jesus e ela me contraria. Ele me contraria, mas por amor. Porque ele fala assim, olha, amar o próximo, amar os vossos inimigos, orai por eles, porque nós, nem o próximo a gente ama, muito mais os inimigos. Nós estamos longe. Como será que nós analisamos isso? Orai pelos que vos perseguem, de que quer que ele morra. Ah, fulana, que se ferre. Não é assim? Ou estou sendo exagerado? Mas que tupi. Uma vez um irmão, numa obra, numa igreja, estavam pintando a igreja, no andaime lá. Eles tinham discutido na hora do café, antes de começar as obras, discutiram feio. 2 irmãos. Isso quase não acontece, né? Aí estão trabalhando, pintando a igreja, daqui a pouco um escorregou, quase caiu do andaime, outro segurou lá, falei, a mão de Deus está pesando. Falou bem alto aí, né? O coração, aquele ficou marcante. Isso é o nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Momento a momento. Aquele chefe horroroso que falou uma coisa que você não gostou. É tudo isso. Não, porque Deus vai pôr a mão. Ui?
Aquele que julga, faz com cuidado, porque nós somos pecadores. É sobre nós isso, não é o outro. É sobre a nossa dificuldade. O Pai Celeste é para todos, o sol é para todos, Ele ama a todos. Isso, aí nós não concordamos com isso. Nossa, mas aquela pessoa lá vive desse jeito e é tão abençoada. Olha nós, inveja, cobiça, é um dos mandamentos. Olha a nossa luta, a nossa dificuldade em deixarmos a palavra de Deus entrar e mudar toda a nossa história. Mas aconteceu aquilo, vamos orar. Calma, respira fundo. Saber que tudo está na mão de Deus. Eu fico pensando, às vezes, aqueles que tomam atitudes conforme os seus pensamentos e dirigem a vida dos outros, influencia. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo, porque é muita responsabilidade direcionar a vida do outro. Se a palavra me manda eu orar até pelos meus inimigos. Nós somos influenciados constantemente pelo crescimento das vãs filosofias, não é de hoje. Já no primeiro século, como já disse, havia essas influências do ceticismo, do helenismo, das culturas gregas, aquilo que é de outro pensamento, as ideologias que estão entrando na vida das pessoas, no coração das pessoas e mudando a sexualidade, os pensamentos, o modus operandi das pessoas agirem. Ninguém mais quer se casar hoje. Vamos fazer um test drive primeiro, morar junto, o jeito da igreja, morar juntos, ok, e tal, assim, esse negócio de família, pastor, é uma coisa meio ultrapassada, não, é palavra de Deus, é vontade de Deus. Se você não quer se casar, você não se relaciona, nem namore, porque o namoro já é o leão do casamento. Então não tem que criança namorar, 11, 12, 13, 14, 15 anos, namorando não precisa, que nem molequinho fala assim, você quer isso aqui? Não precisa, pô, não precisa namorar quem não quer se casar. Então não tem sentido, um adolescente de 15, 16 anos namorando, não tem sentido, a não ser que ele já queira casar aos 16 anos, 17 anos, ele nem entra na faculdade ainda. Então nós temos uma sociedade assim, perdida nos seus valores. Mas os pais, se querem, têm coragem de conversar com seus filhos e expor ali a realidade a partir da palavra de Deus e explicar que, olha, você está namorando, está relacionando, eu aprendi isso com a minha mãezinha, é coisa séria. O casamento não é para um dia, um mês, um ano, é para a vida inteira. Se tornaram uma só carne. A família é projeto de Deus. Deixará o homem e a mulher a sua casa, se unirá ao cônjuge, e se tornará uma família só, uma carne só, um só pensamento. Pastor, eu não me casei até hoje porque eu não aguento nem a mim mesmo. Tá certo. Você se decidiu, você se conhece, não quer fazer o outro infeliz, tá bem? Muito bom, você se conhece, mas poder também se converter e mudar seu modo de ser. É meu jeito assim? Não, você é grosso, é grossa, você vai mudar. É o que a palavra de Deus vem nos ensina na ética do reino de Deus. O reino de Deus deve transformar a nossa vida, não ficar aqui achando que a vida é assim e deixa a vida me levar, aqui está todo mundo assim, vai ter que ficar assim. Não é assim, ela vem para transformar a nossa vida, tocar o nosso coração, e como diz Lutero, para nos purificar. A palavra de Deus tem que fazer guarida no nosso coração para transformar. Não tem sentido eu falar de reino de Deus, do reino dos céus, e querer ir para o céu se eu não abro mão da minha humanidade. A palavra de Deus não tem guarida, eu não mudo um centímetro do que eu penso e do que eu faço. Isso é incoerência. E eu tenho que pregar isso, porque o Sermão do Monte, ele é fantástico. Ele fala aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não tenho. Isso é aquilo que nós queremos. O que eu posso fazer? Olha a palavra de Deus. Pastor, eu queria um conselho. Palavra de Deus. Isso é algo tão fantástico, tão perfeito. Acho que já contei aqui. Tem um colega, no seminário a gente tem que pregar lá para os professores. É um dilema danado, um medo que... E aí chegou um dia de um colega, ele pegou a vez dele,
Porque além da pregação, vai ter que ser avaliado depois, criticado, essa coisa toda. Ele leu o Salmo de Jesus inteiro. Mateus 5, 6 e 7. Terminou a leitura e sentou e acabou. Um olhou para o outro assim, aí não vai ter. Não, ele já leu o sermão de Jesus, ele leu o sermão, está pronto. O Jesus, o sermão precisa ser repensado. Eu só li uma partezinha aqui, uma parcelinha. Mas ele foi coerente. Ele leu o sermão inteiro. Sabe isso que ele ensina? É que a gente às vezes lê a palavra de Deus, uma boa porção, e acha que ainda precisamos ficar reverberando ainda. Mas, não, porque nós não entendemos então. Era só isso. A função dos profetas, dos pregadores hoje, é isso, fazer o povo entender aquilo que Deus está falando claramente na sua palavra. Está sendo, quem sabe, uma linguagem mais simples. Não estou tentando fazer, porque ela é muito clara. É claro que existe profundamento, porque ela foi escrita nas línguas originais, grego e hebraico. E ela é tão poderosa que, quando a gente mais estuda, a gente lembra de Sócrates: sei que nada sei. Outro filósofo, século IV, V antes de Cristo: sei que nada sei. A palavra é tão poderosa, assim, tão eficaz, que transforma tudo. Jesus ensinava e profetizava que ele vestia os lírios do campo e prometeu cuidar do seu povo. Se é ele falando isso, o que eu vou questionar? Se ele vai cuidar de mim, o que eu vou ficar brigando? Me agarrando as coisas assim, com medo. Nós parecemos aquelas crianças desobedientes, que o pai e a mãe ficam gritando, principalmente as mães. Grita, 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 e as crianças acabam nem ouvindo mais, porque acostumou com o grito. E Deus não vai ficar gritando. Ele já disse. E nós agimos como crianças. Não ouvimos a vontade de Deus, aquilo que tem falado. E ele fala assim que devemos orar. Pois se um pai dá ao seu filho pão ou peixe, quanto mais o Pai Celestial dará as coisas boas aos que lhe pedem. O sermão de Jesus não é só para explicar o ideal de Deus, pelo qual não devemos parar de lutar. Porque eu vejo que aqui é um ideal. Mas eu não consigo, pastor. Não podemos desistir. Porque esse é o ideal da palavra de Deus. Esse é o ideal, a nossa mudança, a transformação da nossa vida. Mas especialmente para demonstrar que queremos agradar a Deus, viver sob sua direção, o seu padrão, fazer diferente do que nós temos visto e às vezes feito. Fazer diferente agora. É por isso que ele fala assim: olha, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ele contraria tudo que vem. O porém é uma conjunção adversativa que contraria tudo que veio antes. Agora eu vou fazer diferente. Então, quando a palavra de Deus vem, entra na minha vida, no meu coração, na minha mente, eu vou fazer diferente. Não posso mais fazer o mesmo. Vai e não peques mais. Mas pastor, você viu lá a mulher adúltera, ela trouxe um curso, não matou ela com a pedrada, não condenou, mas disse: vai e não peques mais. Não, porque o Senhor usou de misericórdia, verdade, mas ele falou ainda: vai e não peques mais. Ele amou, mostrou amor por ela, o carinho, aquela coisa de preconceito machista daquela sociedade, mas ele falou: vai e não peques mais. E ele tratou não só a mulher, mas o homem também, que pecou com ela.
em qualquer tipo de pecado. Mando matar, mas eu digo, ame e perdoe. É para odiar? Não, ame e ore pelos seus inimigos. Deseja o bem para ela. Pastor, não. Deseja o bem por aquela pessoa que te prejudica. Nós não sabemos lidar com isso. Nós temos pais ensinando seus filhos, olha, se defenda. O coleguinha me chutou, se defenda. É sobre isso. Violência que chama violência. Uma sociedade que é dos vencedores e dos fracassados. Isso não é reino de Deus. Isso é reino dos homens. É reino dos homens. Ser forte e corajoso, diz o Senhor. A gente não está falando para ninguém pegar em arma, isso ainda não tira. É obediência à palavra dele. O forte e corajoso é aguentar as pedradas. O forte e corajoso é às vezes ser morto por amor ao nome do Senhor. É ser injustiçado e agradecer. Ser forte e corajoso é saber que Deus vai cuidar dessa história, apesar das injustiças. Ser forte e corajoso é você não replicar a ofensa. Ser forte e corajoso é você ainda tratar com urbanidade e respeito. Ser forte e corajoso é você ser educado apesar da grosseria. Ser forte e corajoso é você abraçar as pessoas que você queria às vezes que ela tropeçasse. É quebrar a nossa maneira de ser essa sociedade. A nossa maneira de ser. E nós percebemos que a sociedade está cada vez mais fechada, mais violenta. Porque nós temos isso dentro de nós. Então, quando alguém está vociferando aqui uma injustiça, ódio contra um grupo específico, não, porque eles são pecadores, então começa a vociferar coisas horrorosas, isso é nosso ponto, nós somos violentos. Quando essas conversas, esse discurso ganham guarida na massa, porque é a massa que é assim. Mas não à luz da palavra de Deus, não à luz do Evangelho de Cristo, que nos manda amar e perdoar e abraçar o diferente, o pecador. Ser diferente. Eu não preciso concordar, dar corda, mas eu preciso aceitar e amar e orar e receber as pessoas diferentes. Isso é a diferença do Evangelho. Esse dia, uma pessoa falou assim, Omar, você é um pastor diferente. Sabe por que ele falou isso? Porque eu ouvi ele conversando. Ele conversou comigo, só ouvi. E não teci nenhum comentário crítico. E pratica umas coisas horrorosas. Eu só escutei. Que nós gostamos de falar, dar conselhos e mostrar o dedo. E Jesus foi mais amor do que dedo na cara. Ele, quando colocava o dedo na cara dos publicanos, dos fariseus, dos religiosos, dos santarrões de seu tempo. Então, quando a gente se acha diferente, superior ao outro, é tempo da gente repensar a nossa fé em Jesus e olhar para o Sermão do Monte, que começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E é um caminho de felicidade. E a primeira ordem aqui é que os humildes de espíritos, deles é o reino dos céus. Feliz é quem chora com os que choram. É sobre isso. Então não é tempo de ficar montando o dedo na cara de todo mundo, falando que não, porque a minha religião é mais perfeita, porque eu sou assim, assado. Ninguém quer ouvir mais ninguém.
Nós precisamos pensar nisso, que a nossa segurança ela vem da palavra de Deus, do coração de Jesus. Eu quero terminar aqui lendo mais um pedacinho dessa palavra maravilhosa. Ainda no Sermão do Monte, capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transportaram os rios. Nós temos visto isso acontecendo no Rio Grande do Sul. Sopraram os ventos em todo o canto e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querida igreja, que Deus continue nos abençoando com a ética do seu reino. Que nós possamos ser transformados pelo poder da sua palavra, que é essencialmente amor, que Ele nos ensine a amar, que Ele nos ensine a perdoar, que nos ensine a orar e a caminhar com o nosso próximo sempre. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, cantando o hino 2, 3, 4.